Boa noite, parabéns pela live. Como está o mercado de TI no Porto? Quais áreas geram mais oportunidades para professores de TI? Olha aí, Silvano. Você pode responder? Era até uma das perguntas que a gente ia fazer em breve, né? Perguntas sobre o mercado de trabalho para professor mesmo. Para mim, exato. Assim, a parte de TI, ela tem essa carência grande, né? Mas para professor precisa de umas certas habilidades. Por exemplo, para você dar aula na escola de estudo comum, né, que chamam, que é como se fosse o nosso ensino médio, né, o ensino primário, né, no Brasil, precisa ter uns cursos específicos. Não estou falando de graduação, que aqui não chama graduação, chama licenciatura. Não é o ensino superior, não é isso. Precisa ter uns cursos para poder você dizer que você é um professor de nível de secundário. Para nível superior, eles gostam da questão de você já ter uma habilidade de títulos comprovada em Portugal. Ou um currículo, ou uma especialização, ou uma certificação. No meu caso, eu estava terminando o mestrado e fui convidada porque eles precisavam de uma professora da área de redes. Precisavam de professor da área de redes. Não tem. É muito difícil professor na área de redes. Os que têm estão trabalhando e não conseguem dar aulas no horário de trabalho, né, no horário normal, né? Só consegue dar aula no horário pós-laboral, que a gente chama, né, no horário pós o horário de trabalho. E isso é muito complicado, porque muitos dos cursos são no horário de trabalho. São poucos os cursos que são após o horário de trabalho, é diferente do Brasil. No Brasil, nós temos muitos cursos no horário pós horário de trabalho, né? Aqui não. E aí eu fui convidada nesse sentido. Aí por que eu passei no processo? Por 2 motivos. Eu já tinha um mestrado no Brasil, apesar de estar fazendo um e não ter terminado, eu já tinha um outro. E eu tinha muito tempo de trabalho de sala de aula, né? Então isso também, né, provocou isso. E eu tinha algumas certificações, tenho algumas certificações, isso também ajudou no processo de professores de TI. Mas vive tendo muita procura, mas tem que ter estas habilidades, né? Tem que ter esses comprovativos. Ou você pega o currículo, né, seu mestrado, seu doutorado, e atenção, mestrado e doutorado. Se não tiver isso, a graduação na área, nada de fazer outro curso de outra área e depois fazer uma especialização. Não, tem que seguir a linha lógica. E uma especialização, que aqui eles chamam de pós-graduação. Se não tiver experiência, já é um fato negativo, né? Tem que ter tido dar aula, tem que ter experiência de sala de aula, ou tem que ser assim um cara espetacular dentro daquela área. No instituto que eu dou aula, muitas turmas estavam sem ter aulas, porque não tinha professor ainda. Tá? Então, porque é difícil mesmo ter professor aqui. Já é difícil no Brasil, aqui é mais difícil ainda, muito mais difícil.